Olha, eu acho que pelo menos no curto ou no médio prazo, a gente tem um cenário bem otimista, por vários motivos que já comentamos antes. Voltando ao Jeff Curry, que é um grande especialista nesse assunto, eu concordo com ele. Ele diz que provavelmente vamos entrar de novo num super ciclo das commodities, com todas elas subindo, inclusive o petróleo. Agora, por que a guerra ampliou, motivou ou até inflamou esse superciclo? Porque os fundamentos já estavam se formando para isso. Os preços das commodities vinham fracos e estavam prestes a começar a subir. A guerra mudou tudo isso, no sentido de que agora todo mundo percebe que é melhor não ficar sem commodities, porque elas podem ser cortadas. A gente viu o hélio sendo cortado, o petróleo sendo cortado, os fertilizantes sendo cortados, tudo isso passando pelo estreito. E aí, quando as pessoas começam a pensar mais a fundo, dizem, os Estados Unidos têm todas essas sanções, eles podem sancionar você, podem cortar o seu acesso. Os Estados Unidos podem te cortar. Então, se você olha para todas essas possibilidades de interrupção na cadeia de suprimentos de commodities, qual é a conclusão? Você vai querer estocar commodities e manter uma reserva. E quem fez isso de forma inteligente, na verdade, quase por acidente, foram os chineses. A China tem enormes estoques de petróleo e também de outras commodities. Agora, o motivo disso, aliás, foi acidental e remonta às restrições que os Estados Unidos impuseram à exportação de chips para a Huawei. Isso foi há uns 8 anos. As sanções americanas cortaram a exportação de certos tipos de chips para a Huawei. E os chineses concluíram o seguinte: se os Estados Unidos podem fazer isso com chips, podem fazer também com petróleo ou com outras commodities. Então é melhor a gente estocar. É melhor comprar petróleo e guardar. É melhor comprar grãos e guardar. E assim por diante. Os estoques de commodities estão muito altos na China. E eles estão altos por causa das sanções dos Estados Unidos impostas à Huawei há 8 anos. Todas essas sanções têm efeitos em cadeia. Elas se espalham, geram consequências, e esse é um dos efeitos. E eu acho que, com a guerra, eu concordo com o Curry. O Curry basicamente disse que todos os países vão acabar numa situação em que ninguém vai querer ficar com falta de commodities. Essa vai ser a conclusão de política. E o que isso significa? Significa que todo mundo vai querer comprar mais commodities para aumentar seus estoques, por precaução. E isso quer dizer o quê? É uma questão de oferta e demanda. Se a demanda sobe, o preço sobe. É interessante porque parece que há muitos exemplos de decisões da política externa dos Estados Unidos que acabaram saindo pela culatra. Agora, a China tem uma vantagem enorme por causa dos estoques que acumulou e não está imediatamente limitada por interrupções no fornecimento de petróleo, já que tem reservas e, com isso, um certo poder de barganha. Ela não precisa necessariamente seguir o jogo do Trump e tentar forçar o Irã a aceitar um acordo que o Irã considera injusto. E parece mesmo que, como você disse, o Irã, e talvez também outros países que estão se afastando de sistemas e estruturas controlados pelos Estados Unidos, pode acabar se tornando um dos principais motores na defesa da própria soberania. Acho que isso é algo que talvez a gente já consiga ver agora, como um resultado da guerra ainda em curso contra o Irã. Você acha que a saída dos Emirados Árabes Unidos pode acelerar, de alguma forma significativa, o declínio do sistema do petrodólar? Na verdade, não. E o motivo é o seguinte: eu sei que se fala muito sobre isso, tem todo um alarde em torno do assunto, mas a realidade é que se você vende petróleo, e o petróleo, na maior parte das vezes, é precificado em dólares, você recebe em dólares. Aí vem a pergunta: onde colocar esses dólares? Você aplica em ativos denominados em dólar. Porque se você olhar para os mercados de ações no mundo, por exemplo,
quase 3/4, ou melhor, 2/3, da capitalização internacional das bolsas está em ativos, ações e participações denominadas em dólar. E com os títulos é a mesma coisa. Então, basicamente, não há para onde fugir. Você precisa colocar o dinheiro em dólares, porque os mercados de capitais, sejam de ações ou de títulos, são totalmente dominados por ativos e papéis denominados em dólar. Olha, eu acho que essa discussão sobre o petrodólar é meio que uma tempestade em copo d'água, para falar a verdade. Porque, no fim das contas, não existem alternativas reais no momento. Talvez, nas margens, ali nos detalhes, haja um pequeno movimento, mas nada muito significativo. Agora, sobre o ponto que você mencionou no final, essa ideia de que a política dos Estados Unidos pode acabar tendo um efeito contrário, se a gente olhar para os dados de percepção global, favorável e desfavorável em relação a vários países, acabou de sair uma pesquisa interessante. Os Estados Unidos, há 2 anos, tinham uma avaliação líquida de mais 22%, ou seja, uma visão bem positiva do país. Hoje esse número caiu e agora está em menos 16%. Para comparar, a Rússia tem um número líquido de apenas menos 11%. Então, os Estados Unidos estão atrás da Rússia quando se trata da percepção internacional de favorabilidade. Os Estados Unidos são vistos de forma mais negativa do que a Rússia. E agora olha para a China. A China tem um saldo positivo de 7 pontos, ou seja, a China tem uma avaliação positiva. Então temos a China com imagem positiva, a Rússia com imagem negativa e os Estados Unidos ainda mais negativos. E esses são os 3 grandes poderes. Ou seja, o movimento está claramente voltado para a China. A China é a grande vencedora em todas essas atividades diplomáticas internacionais que estão acontecendo. E mesmo com o conflito na Ucrânia, a Rússia acaba ficando em uma posição melhor do que os Estados Unidos. E por quê? Porque a Rússia está em uma guerra quente na Ucrânia, mas os Estados Unidos estão em uma guerra branda com todo mundo. Por 2 motivos: tarifas e sanções. Essas são armas de guerra. Tarifas e sanções são armas de guerra. Quando você coloca uma tarifa em algo, isso é contra alguém. Você está indo contra essa pessoa. E claro, quando impõe sanções, é ainda mais evidente. As pessoas reconhecem as sanções como uma arma de guerra. As tarifas, nem tanto. Elas não pensam assim, mas são. Tarifas são algo negativo. É um ataque. Quando você impõe uma tarifa a alguém, você está atacando essa pessoa.